Olá, bem-vindos à terceira parte do livro A Maldição do Mar, de Shea Earnshaw. Eu me chamo Carla e você é sempre bem-vindo por aqui. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. Taverna. As irmãs Swan nunca foram comuns, mesmo ao nascer. Todas as três nasceram no primeiro dia de junho, com exatamente um ano de diferença. Primeiro Marguerite, um ano depois veio Aurora. Por fim, no ano seguinte a esse, nasceu Hazel. Elas não tinham o mesmo pai, mas o destino as trouxe a esse mundo precisamente no mesmo dia. A mãe então havia lhes contado que eram destinadas uma à outra, unidas como irmãs pelas estrelas. Em seu aniversário, no primeiro ano, em Sparrow, elas fecharam a loja mais cedo e marcharam até a taverna e pousada White House. Pediram canecas de cerveja e uma garrafa de conhaque. O líquido era escuro, avermelhado e agridoce, e elas o dividiram entre si, bebendo direto da garrafa. Os homens na taverna balançaram a cabeça e resmungaram sobre o atrevimento das irmãs. Era muito raro que mulheres entrassem no estabelecimento, mas as irmãs eram diferentes das demais mulheres da cidade. Elas riram e derramavam vinho no piso úmido de madeira. Cantavam músicas que haviam ouvido dos marinheiros a caminho do mar, seduzindo o vento para que se mantivesse calmo e gentil. As três se jogavam nas cadeiras, brindavam a mãe, de quem mal se lembravam agora, por trazê-las ao mundo no mesmo dia. A lua brilhava sobre a enseada e as lamparinas a óleo de baleia cintilavam em cima de cada uma das mesas da taverna. Marguerite subiu na cadeira, esquadrinhando o salão bolorento, cheio de pescadores, fazendeiros e marinheiros que ficariam na cidade por apenas uma semana antes de zarpar de novo. Ela sorriu, encarando os homens com o calor do álcool no rosto. Todos pensam que somos bruxas, sibilou para as irmãs, balançando a garrafa de conhaque no ar. Os boatos vinham fervilhando na cidade por meses, a suspeita fincando raízes na estrutura das casas ao longo do porto, viajando dos lábios aos ouvidos até que cada conto se tornava mais torpe que o anterior. O povo de Sparrow havia começado a odiar as irmãs. Sim, bruxas, Aurora riu. Ela jogou a cabeça para trás e quase caiu da cadeira. Não pensam, protestou Hazel, franzindo o senho. Mas Aurora e Marguerite riram ainda mais, pois sabiam o que a irmã caçula queria dizer com aquilo. A cidade inteira já tinha decidido que elas eram bruxas. Um conciliábulo de três irmãs que foi para Sparrow a fim de desencadear traições e malfeitos. Todos vocês acham que somos bruxas, certo? Gritou Marguerite. Os homens sentados no bar se viraram para olhar. O dono do bar pousou a garrafa de uísque que tinha na mão, mas ninguém respondeu. Então eu amaldiçoo todos vocês, anunciou ela, ainda sorrindo, os lábios rubros de conhaque. Ela circulou um dedo no ar, depois o apontou para um homem sentado em uma mesa próxima. Você vai ganhar uma barba de serpentes marinhas. Ela deu uma gargalhada e em seguida desviou o dedo para um homem encostado à parede. Você vai tropeçar e cair no caminho de casa hoje à noite, bater a cabeça e ter uma visão da própria morte. Seus olhos, diriam mais tarde, pareciam em brasa, como se ela estivesse conjurando feitiços de um inferno que queimaria qualquer um preso em sua mirada. Você vai se casar com uma sereia, disse a outro homem. Vai sentir gosto de peixe pelo resto da vida, não importa o que coma, falou para um homem curvado sobre o bar. E conforme Marguerite acenava com o dedo pelo salão, rogando feitiços imaginários, os homens começaram a fugir, certos de que suas maldições iriam se concretizar. Aurora gargalhava, assistindo a irmã assustar até mesmo os mais fortes de Sparrow, mas Hazel, horrorizada pela expressão no rosto dos homens, agarrou as irmãs e as arrastou para fora da taverna enquanto Marguerite continuava a gritar coisas sem sentido no ar salobro da noite. Quando saíram, as três irmãs se deram os braços. Até Hazel riu conforme cambaleavam pela Ocean Avenue, passando as docas até o pequeno espaço que dividiam atrás da perfumaria. Não pode fazer isso, censurou Hazel em meio às gargalhadas. Eles vão pensar que somos bruxas de verdade. Eles já pensam, minha doce irmã, argumentou Aurora. Eles apenas não nos entendem, ponderou Hazel e Marguerite beijou sua bochecha. Acredite no que quiser, murmurou Marguerite, inclinando a cabeça para o céu estrelado, para a lua, que parecia aguardar seu comando. Um dia eles virão atrás de nós. Todas as três ficaram em silêncio, o vento soprando seu cabelo como se nada pesasse. Até lá, beberemos. Ela ainda trazia a garrafa de conhaque e as irmãs a compartilharam, deixando as constelações as guiarem para casa. Mais tarde, quando Arthur Helm bateu a cabeça, ele jurou ter visto a própria morte.
como previra Marguerite, muito embora, na verdade, não tenha caído no caminho para casa depois da taverna. Arthur levou um coice na cabeça do seu cavalo dourado, uma semana depois. Mesmo assim, a cidade ainda acreditava que Marguerite havia sido a responsável, e quando Murray Coates se casou com uma mulher com longas mechas de cabelo da cor do trigo, as pessoas começaram a cochichar de que certamente se tratava de uma sereia que ele havia pegado com a sua rede, prova da veracidade do feitiço de Marguerite. 4 semanas depois, no solstício de verão de 1823, um dia escolhido pelo povo da cidade porque se dizia que o solstício garantia a morte de uma bruxa, as 3 irmãs foram jogadas ao mar acusadas de bruxaria. Marguerite era a mais velha, com 19 anos, Aurora, com 18, Hazel, com 17, nascidas no mesmo dia, mortas no mesmo dia. 9. Assim que as badaladas do sino começaram a esvanecer, no outro lado da enseada, Bo surgiu atrás de mim na soleira. Outro? Perguntou ele, a mão erguida como se pudesse ver por todo o caminho sobre a água até o cais. Outro. Ele se desvia de mim, o ombro esbarrando no meu, então começa a descer a trilha. Onde está indo? Para a cidade, responde. É mais seguro aqui. Grito, mas ele não para. Não tenho escolha a não ser segui-lo. Não posso deixar Bo ir sozinho. Marguerite possuiu Olivia Green, e essa última morte provavelmente foi obra de Aurora, mas ainda não a vi. Não sei de quem roubou o corpo. Por isso, quando Bo chega ao esquife, embarco logo atrás e ligo o motor. Um amontoado de barcos se reuniu na baía ao largo de Copper's Beach. Não consigo ver o corpo dessa distância, mas sei que deve haver um recém-descoberto e boiando, sendo içado para uma das embarcações. Seguimos para a marinha, a expressão severa de Bo contra o vento tempestuoso. Atracamos o esquife e vemos que a multidão já se reuniu na Ocean Avenue, esperando o retorno dos barcos da polícia costeira. Câmeras de prontidão. Há placas no alto da marina com os dizeres somente membros, proibido turistas, mas tem sempre quem ignore os sinais e marche pelas docas, em especial depois do toque do sino. Atravesso a horda de turistas passando pelo banco de pedra de frente para a baía, quando alguém agarra meu braço. É Rose. Heath está parado ao seu lado. Há 2 deles, avisa ela, a voz trêmula, os olhos azuis arregalados. Ela continua pálida e frágil, como se ainda tentasse espantar o frio que sentiu depois de cair no mar a poucos centímetros do corpo de Gregory Dunn, uma semana antes. 2 corpos? Pergunta Bo, parando ao meu lado, de modo que nós 4 formamos um círculo restrito na calçada, nossos hálitos se condensando em jorros brancos. Rose assente. Aurora, penso. Ela é ávida e impulsiva, incapaz de se decidir, então pega 2 garotos ao mesmo tempo. Isso não é tudo, diz Helt. Viram uma das irmãs Swan. Quem? Pergunto. Helt e Rose se entreolham. Lon Whittamer saiu com o barco do pai essa manhã para patrulhar. Davis e ele decidiram fazer turnos. Acharam que poderiam flagrar uma das irmãs. Ao que parece, Lon foi o primeiro a avistar os 2 corpos na baía. Então ele viu algo mais. Uma garota nadando, a cabeça pouco acima da superfície. Estava se debatendo freneticamente de volta a Cooper Beach. Heath hesita e parece que o tempo para. Todos nós prendemos o fôlego. Quem Lon viu? Insisto, meu coração subindo pela garganta, prestes a explodir. Gigi Cline, responde ele de uma só vez. Pisco. Um frio espiral de gelo serpenteia por minha coluna. Quem é Gigi Cline? Pergunta Bo. Uma garota da escola. Respondo, a voz quase um sussurro. Ela estava na festa Swan na praia. Ela entrou na água? Não tenho certeza. Olho para a Ocean Avenue, onde a multidão de pessoas cresceu, os turistas aglomerados tentando conseguir uma visão livre do cais em que os corpos vão ser desembarcados. É por isso que vieram, para vislumbrar a morte, prova de que a lenda das irmãs Swan é real. Quem sabe sobre Gigi? Pergunto outra vez encarando Helt. Não sei. Encontrei Lon quando ele chegou às docas e ele me contou o que viu. Agora Davis e ele estão procurando por ela. Merda! Resmungo. Se a encontrarem, quem sabe o que farão? Acha que é verdade? Pergunta Rose. Gigi pode ser uma delas? Sua expressão reflete tensão e ansiedade. Rose nunca acreditou nas irmãs Swan antes. É assustador para ela a ideia de que possam ser reais, que ela pode ser possuída e nem saber. É um mecanismo de defesa de Rose e compreendo como funciona, mas agora o tremor em sua voz me faz pensar que ela não sabe mais no que acreditar. Não sei, respondo. Não saberei até vê-la. Eles já a encontraram. Interrompe Helt, o celular na mão, a tela acesa com um tom vibrante de azul. O quê?
Pergunto. Davis e Lon a encontraram, a voz presa na garganta, e a estão levando para a velha casa de barcos depois de Cooper's Beach. Todo mundo está indo para lá. As notícias voam, pelo menos nas altas esferas dos alunos da Sparrow High. Vou até lá, acrescenta Helt, desligando o telefone. Poe assente e Rose entrelaça os dedos aos de Helt. Vamos todos, aparentemente. Todo mundo vai querer constatar se Gigi Clean, princesa do baile e líder de torcida, foi possuída por uma irmã Swan, mas sou a única que pode dizer ao certo. Enquanto atravessamos a multidão em direção ao limite da cidade, os barcos da polícia costeira estão retornando ao porto, trazendo 2 corpos cujas identidades ainda não sabemos. Passamos por Cooper Beach. Em seguida, dobramos em uma estrada de terra quase completamente tomada por amoreiras e arbustos castigados pelo vento. O ar cheira a mato aqui, úmido e pesado, mesmo com a intensa luz do sol. Nenhum carro usa essa estrada. A propriedade está abandonada. Quando saímos do denso matagal, a casa de barcos surge à beira d'água. As velhas paredes da estrutura estão aos poucos se tornando verde-amarronzadas por causa das algas agarradas nas pedras, e o telhado de madeira parece coberto por uma camada escorregadia de musgo. Um penhasco se ergue do lado direito da construção e um aterro rochoso à esquerda. Não é possível ver a cidade ou a praia daqui. É completamente isolado. Por isso a galera vem para cá a fim de fumar, namorar ou matar aula. Não é um lugar para passar mais do que uma tarde. Conforme nos aproximamos, noto que a pequena porta da casa de barcos está entreaberta. Vozes ecoam de seu interior. Helt é o primeiro a entrar no ambiente escuro, e vários rostos se viram para nos encarar quando seguimos. O cheiro é pior ali dentro. O cômodo tem um piso retangular rebaixado, perto das portas externas, onde barcos ficavam protegidos das intempéries e onde a água do mar podia se agitar, batendo nas paredes. O fedor de combustível, tripas de peixe e algas marinhas permeia o lugar. Davis MacArthur e Lon Whittamer estão de pé perto da parede do lado direito, no estreito passadiço de 1 metro que corre ao longo das laterais da casa de barcos. 3 outras garotas que conheço da escola, mas cujos nomes não me recordo, se aglomeraram na porta como se temessem chegar muito perto da água que espirra do piso a cada onda. E sentada em uma cadeira de plástico entre Davis e Lon, com lacres de plástico nos punhos e uma bandana quadriculada de vermelho e branco sobre a boca, está Gigi Clean. Parece que interrompemos uma discussão em andamento, porque uma das garotas, usando uma jaqueta cor-de-rosa brilhante, diz: "Você não tem certeza. Para mim, ela parece ok." "É essa a questão", comenta Davis, projetando o maxilar quadrado. "Elas se parecem com qualquer uma. Ela matou aqueles 2 caras na enseada. Lon a viu." Davis me lembra um pedaço de carne largo e grosso, com o nariz de um touro. Não há nada delicado no garoto, nem gentil a propósito. Ele é um bully e escapa ileso por conta do seu tamanho. "Você não pode mantê-la amarrada", argumenta outra garota, o cabelo liso e escuro preso em um rabo de cavalo, apontando para Gigi Clean com um dedo fino comprido. "Porra, claro que podemos", retruca Lon enquanto Davis franze o senho para a garota. Lon veste uma das suas clássicas camisas havaianas, azul claro com âncoras amarelo neon e papagaios. Sinto Bo se aproximar de mim como se quisesse me proteger do que quer que esteja se desenrolando à nossa frente. E me pergunto se reconhece Lon da noite da festa Swan, quando o garoto estava bêbado e ele o jogou no mar. "Não há como provar que ela fez qualquer coisa", pondera a garota do rabo de cavalo. "Olhe para a porra das suas roupas e cabelo", diz Lon incisivo. "Ela está ensopada." "Talvez ela..." Mas a garota de rabo de cabelo emudece. "Talvez ela tenha caído na água", arrisca a garota de jaqueta cor-de-rosa. Mas todo mundo sabe que é uma desculpa esfarrapada e pouco convincente dadas as circunstâncias. Os 2 garotos estão sendo içados do mar enquanto conversamos. Gigi Clean é encontrada completamente ensopada. Não é difícil juntar as peças. Davis descruza os braços e dá um passo na direção do grupo. "Ela é uma das irmãs", ele diz friamente sem pestanejar. "E todos vocês sabem que é verdade." Ele diz aquilo com tamanha convicção que todo mundo fica em silêncio. Meus olhos examinam Gigi Clean, o cabelo loiro e curto pingando no piso de madeira, os olhos vermelhos como se tivesse chorado, os lábios separados para acomodar a bandana esticada em sua boca e amarrada na nuca. Ela parece gelada, miserável, aterrorizada, mas enquanto todos ainda especulam se é ou não Gigi Clean, sei a verdade. Posso enxergar através das delicadas feições do seu rosto, através da pele manchada de lágrimas, direto em seu âmago. Uma criatura perolada, espraiada, habita logo abaixo da superfície. Sedosa, caprichosa,
cambiando atrás de olhos humanos. O fantasma de uma garota muito morta. Gigi Kline é agora Aurora Swan. Seu olhar circula pelo lugar como se procurasse alguém para ajudá-la, desamarrá-la. Quando os olhos pousam em mim, desvio os meus rapidamente. E agora, diz Davis, passando a língua pelo lábio inferior, vamos achar as outras duas. Penso em Olivia Green, agora possuída por Marguerite Swan, mas pegá-la será difícil. Marguerite é cuidadosa, precisa, e não vai permitir que esses garotos descubram o que de fato é. No momento em que empodero isso, Olivia e Lola entram na casa de barcos pela pequena porta atrás de nós. Quase ninguém percebe sua chegada. Como vamos encontrá-las? Pergunta a terceira garota, mascando chiclete e falando pela primeira vez. Se ela soubesse, se todos soubessem, como estavam perto. Montamos uma armadilha, sugere Lon, sorrindo como se estivesse prestes a esmagar um inseto debaixo da sola do sapato. Temos uma delas agora. As outras irmãs virão buscá-la. Gigi é a nossa isca. A risada curta irrompe dos fundos do grupo, engolindo as palavras de Lon. Acha que as irmãs Swan seriam estúpidas de se deixarem enganar? Foi Marguerite quem falou, e ela revira os olhos quando todos dão meia volta para encará-la. Não vão abandoná-la aqui, argumenta Davis. Talvez achem que ela mereça ser amarrada por ter sido estúpido bastante para ser capturada. Talvez queiram que aprenda uma lição. Marguerite encara Gigi fixamente quando pronuncia as palavras, o olhar penetrante de modo que Aurora saiba quem está falando com ela, de uma irmã Swan para outra. É uma ameaça. Marguerite está irritada porque Aurora foi capturada. Acho que vamos descobrir, comenta Davis. Até lá não vamos deixar nenhuma garota se aproximar da casa de barcos. Não é justo, comenta a garota de jaqueta cor-de-rosa. Gigi é minha amiga e... E talvez você seja uma delas, dispara Davis, interrompendo a menina. Isso é loucura, ela bufa. Eu nem entrei na água na festa Swan. Então devíamos interrogar todas que o fizeram. A garota, com o rabo de cavalo perfeito, baixa o olhar para o chão. Quase todas mergulharam naquela noite. Nem todas, acrescenta Lon. Mas você sim. Os olhos a atravessaram. Rose também. Ele assente para Rose, parada meio metro atrás de mim, ao lado de Helt. Isso é ridículo, Helt ergue a voz. Seus idiotas. Não podem acusar toda garota que estava na festa aquela noite. Pode nem ter acontecido na festa. As irmãs podem ter roubado seus corpos mais tarde, depois que todo mundo estava doido demais para se lembrar de qualquer coisa, ou até mesmo pela manhã. Lon e Davis se entreolham, mas parecem determinados porque Davis diz: todas são suspeitas, e Gigi fica aqui até encontrarmos as outras duas. Ela não pode ficar aqui até o solstício de verão, ainda falta mais de uma semana, diz a garota de jaqueta, a voz aguda. Bem, com certeza não podemos deixá-la ir, refuta Davis. Ela vai matar de novo, provavelmente nós por amarrá-la. Davis dá um tapa no ombro de Lon, que se encolhe de leve, como se não tivesse considerado a hipótese do que Davis e ele poderiam ser os próximos da lista dos afogados por capturar uma irmã Swan. Gigi tenta balançar a cabeça, falar alguma coisa, mas apenas murmúrios abafados e inaudíveis escapam de sua boca. A bandana está muito apertada. Com certeza os pais de Gigi vão desconfiar quando ela não voltar para casa. A polícia será chamada e uma equipe de buscas montada. Mas os garotos acertaram em um ponto. Gigi Kline é uma das irmãs Swan. O único problema é que não podem provar, e não pretendo lhes contar a verdade. Ainda assim, isso é péssimo. Aurora foi capturada. Marguerite sabe, e o solstício de verão chegará em breve. As coisas estão ficando complicadas. A prisão de Aurora tornou tudo complicado, e quero apenas ficar o mais longe possível das irmãs e dessa bagunça. Helt já aguentou bastante, e eu o vejo pegar a mão de Rose. Vamos. Sussurra para ela e, em seguida, a leva para fora da casa de barcos. Um novo grupo de 3 rapazes, um dos quais reconheço como Thor Grandson, cujo pai é dono do Cat, e uma garota passam pela porta, determinados a ver Gigi Kline e descobrir por si mesmos se acham que ela foi possuída por uma das irmãs Swan. O lugar de repente parece claustrofóbico. De jeito nenhum, diz Davis, em tom de voz alterado, apontando um dedo para Thor. É melhor não escrever sobre nada disso em seu jornalzinho de merda, Thor. Você não vai contar para o seu pai. Thor ergue as 2 mãos em um gesto de inocência. Só vim vê-la, explica amigável. Só isso. Você é um maldito enxerido e todo mundo sabe, interrompe Lon. A garota de jaqueta cor-de-rosa começa a discutir com Davis, em defesa de Thor,
e logo o cômodo se transforma em uma cacofonia estridente enquanto Gigi Clean continua amarrada a uma cadeira e Olivia Green aguarda calmamente na retaguarda do grupo apoiada na parede. Não consigo mais ficar aqui. Atravesso o novo grupo de pessoas e saio para a luz do dia, abrindo a boca para inspirar o ar quente e salgado. Rose e Heath estão parados a alguns metros, mas os braços de Rose estão cruzados. São os valentões fazendo bullying. Eu a ouço dizer, não podem fazer isso, não é certo. Não há nada que possamos fazer, argumenta Helt. Vai ser uma caça às bruxas e eles podem prender você com a mesma facilidade. Ele tem razão, digo e ambos me encaram. Nenhuma de nós está segura. E nós vamos deixá-los prendê-la e acusar quem quiserem? Por enquanto, respondo. Sim, faremos isso. A porta da casa de barcos se abre e Bo sai atrás de mim, piscando com a luz do sol. Talvez tenham razão, sugere Helt, esticando as mãos para tocar o braço de Rose. Talvez Gigi tenha afogado aqueles 2 garotos. Talvez seja uma delas. É melhor que fique aqui, onde não pode matar mais ninguém. Vocês acham mesmo que aquela menina pode ser perigosa? Pergunta Bo cruzando os braços. Olho para ele por sobre o ombro e um silêncio nos envolve. Cada um de nós está considerando o quanto Gigi pode ser perigosa, imaginando suas mãos ao redor da garganta de um garoto, os olhos corrompidos pela vingança conforme ela o puxa para as profundezas, esperando que as bolhas escapem de suas narinas e estourem na superfície. Penny? Pergunta Rose na esperança de que eu tivesse uma resposta, como se eu pudesse consertar as coisas e deixar tudo bem. De repente, sinto o impulso de contar a verdade, que Gigi está de fato possuída por Aurora Swan e que a cidade está mais segura com ela presa na velha casa de barcos. Que preparar uma armadilha para pegar as outras 2 irmãs Swan restantes pode ser uma jogada inteligente. Em vez disso, respondo. Precisamos ter cuidado, agir normalmente, não dar nenhuma razão para suspeitarem de que podemos ser uma delas. Mas não somos uma delas, diz Rose incisiva. Meus olhos parecem ressecados, incapazes de piscar. Rose soa tão certa, tão segura de que compreende o mundo à sua volta. Ela considera que seria capaz de ver a maldade de uma irmã Swan dentro de Gigi Clean. Rose acredita que os seus olhos lhe diriam a verdade, mas ela não consegue ver nada. Eles não sabem disso, argumento. Nem devíamos estar aqui. Não devíamos chegar perto de Gigi. Tem um lampejo, uma lembrança de Rose conversando com Gigi no corredor C ano passado. Estavam rindo de alguma coisa. Não consigo me lembrar do que. Não importa. Mas isso me faz lembrar de que elas foram amigas um dia no ensino fundamental. E talvez Rose esteja mais abalada com o que aconteceu porque envolve Gigi, alguém de quem já foi próxima. E se pode acontecer com Gigi, pode acontecer com ela ou até mesmo comigo. A porta da casa de barcos se abre de novo e várias pessoas saem, conversando em voz baixa. Lola caminha sozinha, olhando para o celular, provavelmente enviando mensagens sobre o presente encarceramento de Gigi na casa de barcos. Quero dar o fora daqui, murmura Rose, e Helt entrelaça os dedos aos dela e a guia pela estrada. Está mesmo de boa em deixar aquela garota lá dentro amordaçada e amarrada a uma cadeira? Pergunta Bo para mim. No momento, não temos escolha. É sequestro e cárcere privado, podíamos chamar a polícia. Mas e se eles estiverem certos? Considero. E se ela for uma irmã Swan que acabou de matar aqueles 2 garotos? Então a polícia vai prendê-la. De canto de olho, vejo Olivia Green, enfim, sair da casa de barcos, o cabelo ônix brilhando sobre o sol, a pele fina e translúcida, e assim consigo enxergar a coisa inumana escondida em seu interior. Uma imagem aquosa, cinzento-perolada, que cintila e tremeluz, como um velho filme em preto e branco, jamais tomando forma ou se solidificando, sempre líquida, ondulando elegante, mas de forma cruel, sobre as feições de Olivia. Os olhos escuros como o piche de Marguerite dardejam sobre o crânio de Olivia e pousam em mim. Vamos! Chamo Bo, tocando seu antebraço para encorajá-lo a me acompanhar. Caminhamos pela estrada, Rose e Helt com uma boa vantagem sobre nós, já atravessando o matagal denso. O que foi? Pergunta Bo, percebendo meu desconforto. Antes que eu possa responder, ouço a voz de Olivia penetrando o quebrar das ondas e o grasnar das gaivotas que circulam as piscinas de maré na costa escarpada. Penny Talbot! Exclama ela. Tento continuar andando, mas Bo para e dá meia volta. Olivia já se afastou do grupo reunido do lado de fora da casa de barcos e caminha em nossa direção. Não pare. Sibilo para Bo, mas ele me olha como se não entendesse nada.
Não se dá conta do perigo que corre apenas por estar perto de Olivia. Partindo tão cedo? Pergunta ela, parando na nossa frente com uma das mãos plantadas de maneira pretensiosa no quadril, as unhas ainda pintadas de um preto brilhante mórbido. Marguerite se apossou mesmo desse corpo. Parece adequado, completamente sua já vã e petulante personalidade. Já vimos o bastante. Respondo na esperança de que Bo não fale, não faça contato visual com Olivia ou permita que ela o toque. Mas não conheci seu novo amigo, diz ela com um sorriso sedutor, os olhos azuis claros passeando por Bo como se pudesse devorá-lo. Sou Olivia Green, mente ela, estendendo a outra mão. Ela cheira a alcaçuz. Bo levanta o braço para apertar sua mão, mas seguro seu pulso antes que se toquem e o empurro para baixo. Ele franze o senho, mas eu o ignoro. Precisamos mesmo ir. Digo mais para ele do que para Olivia, e avanço mais uns passos na estrada, esperando que ele me siga. Ah, Penny! Diz Olivia alegremente, então avança e para a apenas alguns centímetros de Bo, os olhos o devorando. Você não pode mantê-lo só para si naquela ilha. Antes que eu possa impedir, ela desliza os dedos pela clavícula de Bo encarando-o. E agora ele não tem escolha, não pode desviar os olhos, um prisioneiro do seu olhar. Ela se inclina de modo que o rosto está colado ao dele, os lábios perto da orelha. Não consigo discernir o que está dizendo, mas ela sussurra alguma coisa para Bo. Palavras sinuosas que não podem ser desditas. Promessas e juras, a voz enredada a seu coração, arrancando-o do peito, fazendo que ele a deseje, anseie por ela. Uma vontade plantada bem fundo que não pode ser saciada até que ele a veja de novo, até que possa sentir sua pele contra dele. Os dedos de Olivia fazem uma trilha pescoço acima até suas maçãs do rosto e uma fúria de emoções toma as minhas entranhas. Não apenas medo, mas algo mais. Ciúme. Bo, insisto, segurando seu braço e Olivia o liberta de seu feitiço. Ele pisca ainda encarando como se Olivia fosse uma deusa feita de sedas, crepúsculo e ouro, como se jamais houvesse visto nada tão perfeito ou fascinante em toda a sua vida. Bo, repito, ainda o segurando e tentando libertá-lo de seu devaneio. Quando enjoar daquela ilha, diz Olivia piscando para ele. Quando enjoar dela, me procure. Então ela dá meia volta, caminhando de volta ao grupo. Ela o tocou. Marguerite teceu palavras em seu ouvido, enfeitiçando. Ela o quer para si pela eternidade. Quer atraí-lo até o mar e afogá-lo. Ela coleciona garotos e agora enfiou suas delicadas e encantadoras garras em Bo. 10. Acendo a lareira no chalé de Bo. Sei que não devo confiar nesse sentimento, nessa clareza em meu coração. Vai acabar em confusão, mas preciso protegê-lo. Ver Olivia subir os dedos por sua garganta, tocando a linha definida do maxilar, despertou um pavor no fundo do meu estômago. Não se deixe envolver. Recito em minha mente. Garotos morrem com muita frequência nessa cidade. Mas talvez as palavras de Marguerite não funcionem, não vinguem. Talvez ele resista. Só preciso mantê-lo em segurança até o solstício de verão, impedi-lo de se aventurar no mar à procura dela, e então ele vai deixar a ilha e a cidade e nunca mais nos veremos. Simples, descomplicado. Eu me levanto assim que as labaredas começam a queimar a lenha, enviando um ciclone de faíscas pela chaminé. Bo está sentado no sofá, cotovelos nos joelhos, a testa apoiada nas mãos. O que Olivia sussurrou para você? Pergunto, sentando ao seu lado. Ele baixa as mãos, a testa franzida em confusão. Não sei. Não se lembra de nada? Seu polegar batuca a parte interna do joelho. Eu me lembro dela. Bo ergue o olhar, encarando o fogo. Não sei se quero ouvir o que ele lembra sobre ela, mas ele me conta mesmo assim. Ela estava tão perto, era como se a sua voz estivesse dentro de minha cabeça e ela era linda. Ele engole em seco logo depois de dizer as palavras, como se não pudesse acreditar no que disse. Eu me levanto do sofá e cruzo os braços ao lado do fogo. Não consigo parar de pensar nela, acrescenta, balançando a cabeça como se pudesse espremê-la de sua mente. Mas não seria tão fácil. É como funciona, digo, me inclinando para colocar outra tora no fogo crescente. Ele me encara. Acha que ela é uma das irmãs? Sei que não acredita em nada disso, mas como você explica não se lembrar de nada que ela disse e não parar de pensar nela, que subitamente esteja tão fascinado por ela? Não estou... Mas as palavras lhe faltam. Bo sabe que tenho razão, sabe que a sua mente continua voltando a Olivia Green, os dedos dela em sua pele, os olhos presos aos dele, como se lhe descortinassem a alma. Uma parte de Boa deseja agora tanto quanto ela o quer, e aquilo dilacera, e ele não será capaz de parar de pensar nela até que se encontrem outra vez.
Não sei de mais nada. Não confio em meus pensamentos. Caminho pela sala. Como desfaço isso? Como arranco Olivia de sua mente? Não creio que tenha sido feito antes, nem creio que seja possível. Ele agora pertence a ela. Corro a língua pelos dentes. Você precisa sair daqui. Precisa deixar a cidade. Bo se levanta do sofá e um movimento me faz encolher. Ele caminha até a lareira, parando à minha frente, me obrigando a encará-lo, mas não posso. Ele me enerva, disseca minhas entranhas. Só posso tentar combater essa sensação, afastá-la. Por entre os cílios, eu o vejo contrair os lábios. Nossa respiração parece encontrar o mesmo ritmo. Quero que ele fale, que quebre o silêncio. Subitamente eu me sinto tonta, como se precisasse de seu apoio para me equilibrar. Mas então ele diz, quase em confissão: Meu irmão se afogou em Sparrow. Seus olhos param de piscar, o corpo uma silhueta de pedra à minha frente. O quê? Ergo o olhar. Por isso estou aqui. Por isso não posso partir. Ainda não. Contei a você que ele morreu, mas não como. Ele morreu afogado na enseada. Quando? Meus dedos começam a formigar. Os pelos da minha nuca se arrepiam como se uma brisa gelada varresse minha pele. No verão passado. Por isso você veio até Sparrow? Não sabia sobre as irmãs Swan. Não sabia de nada disso. A polícia nos disse que ele cometeu suicídio, mas eu nunca acreditei nisso. Balanço a cabeça uma fração de centímetro, tentando entender. Ele se chamava Kyle, começa ele. É a primeira vez que pronuncio o nome do irmão em voz alta para mim. Depois da formatura do ensino médio, ele e 2 amigos pegaram a estrada e desceram a costa. Deveria ser uma viagem de surf. Planejavam dirigir até o sudeste da Califórnia, mas nunca chegaram tão longe. Ele engasga, a emoção ameaça perfurar o muro que ele colocou à sua volta. Pararam em Sparrow por uma noite. Não acho que soubessem nada sobre a cidade, sobre os afogamentos. Eles se hospedaram na pousada Whaler. Kyle deixou o quarto logo depois do pôr-do-sol e nunca voltou. Seu corpo foi encontrado na manhã seguinte, preso em uma rede de pesca não muito longe da costa. Eu sinto muito. Balbucio quase em um sussurro. A sugestão de algo se insinua, uma dor que esmago dentro de mim. Ele ganhou uma bolsa para a Montana State no outono. Tinha uma namorada com quem queria se casar. Não faz sentido. Sei que ele não cometeria suicídio e era um ótimo nadador. Surfava todo o verão. Não poderia ter se afogado acidentalmente. Ele recua um passo, me libertando, e deixa escapar um suspiro que nem percebi estar prendendo. Nenhum deles se suicidou, afirmo, pensando em todos os garotos que mergulharam na baía atraídos para a morte. Nós nos encaramos, os segundos se alongando. Talvez você esteja errado sobre as irmãs Swan, diz ele, esticando o braço para tocar a cornija da lareira, o indicador esfregando um arranhão na madeira. O calor do fogo fez seu rosto corar, os lábios rosados. Talvez seja só uma história que os locais contam para explicar por que tantas pessoas se afogaram. Talvez alguém esteja mesmo matando esses caras. Talvez a garota na casa de barcos, Gigi Cline, seja culpada. Não porque incorporou alguma antiga bruxa vingativa, mas apenas porque é uma assassina. E talvez não seja a única. Talvez existam outras garotas que também estejam matando. Só sei que alguém matou o meu irmão. Mas isso não explica por que garotos se afogaram em Sparrow nos últimos 2 séculos. Preciso que ele acredite, que saiba que as irmãs Swan existem. Talvez seja uma espécie de culto, argumenta ele, se recusando a aceitar a verdade. E a cada geração, seus membros afogam pessoas por causa de um sacrifício inexplicável ou qualquer coisa. Um culto! Olhe, não sei como os cultos funcionam, só estou tentando entender tudo isso. Então, se acredita mesmo que é uma espécie de culto, e daí? Tenho que impedir que matem mais pessoas. Pensei que queria ir até a polícia e contar sobre a prisão de Gigi Cline na casa de barcos. Deixar que cuidem de tudo? Talvez não seja o bastante. Talvez não faça justiça ao meu irmão, a todos que foram mortos. E depois? O que seria justo? Pôr um fim ao que quer que esteja acontecendo nessa cidade. Quer dizer matar uma irmã Swan? Matar Gigi? Talvez seja a única maneira, responde ele. Balanço a cabeça. Há outra opção. Você deixar Sparrow, sugiro. Pode partir e nunca mais voltar, e talvez um dia até comece a se esquecer desse lugar, como se jamais tivesse estado aqui. Não acredito nas palavras que digo. Não quero que ele se vá, não de verdade, mas preciso que ele parta para não se machucar, para que não tenha o mesmo destino do irmão. Uma tempestade nubla suas feições. Há uma frieza em seus olhos que eu nunca tinha visto.
Você não sabe o que é ter uma dor que nunca cessa, diz ele. Sei que meu irmão faria o mesmo por mim. Ele não desistiria até encontrar o responsável por minha morte. Ele se vingaria. A vingança é o alicerce dessa cidade, retruco, mas não tornou nada melhor ou mais justo. Não vou partir, diz ele com tanta convicção que sinto um aperto na garganta. Eu o encaro como se o visse pela primeira vez, a determinação em seus olhos, a raiva em seu queixo. Ele está procurando uma maneira de se livrar da dor de perder o irmão e está disposto a sacrificar tudo, fazer o que for preciso, pagar qualquer preço, até mesmo acabar com a vida de outra pessoa. Não é culpa das garotas, explico a ele, implorando que entenda, mas da coisa dentro delas. Talvez, admite ele, erguendo o olhar. Mas talvez não haja diferença entre as garotas, e seja qual for o mal que as obrigue a matar. O fogo crepita, cuspindo faíscas na madeira do piso, que então se escurecem e se transformam em cinzas. Caminho até a estante do lado da lareira, examinando a lombada de cada livro, procurando um modo de fazê-lo entender sem revelar o que sei, o que posso ver. Como tem tanta certeza de que é real? Pergunta ele, lendo meus pensamentos. Deixo a mão esquerda se afastar do livro e me viro para encará-lo. Ele se aproxima de mim. Está tão perto que eu poderia estender o braço e tocar seu peito com as pontas dos dedos. Poderia avançar e contar tudo a ele, contar todos os meus segredos, ou poderia beijá-lo e silenciar o tumulto rompante em minha mente. Em vez disso, ignoro cada impulso correndo em minhas veias. Pressiono os lábios antes de confessar, cuidadosa em controlar cada palavra. Queria poder contar. Digo, uma tonelada de pedras pesando em meu estômago, mas não posso. Seus olhos se concentram em mim no exato instante em que o fogo consome um galho seco e inunda a sala com um súbito brilho laranja. Eu estava certa e errada sobre Bo. Ele não chegou a Sparrow por acaso, mas também não é apenas mais um turista. Ele veio por causa do irmão, e o que descobriu aqui é bem pior do que poderia ter imaginado. A pressão em minha cabeça aumenta, as paredes do chalé parecem rodar sobre o eixo como uma montanha-russa desgovernada e me sinto enjoada. Não posso ficar aqui com ele. Não confio em mim mesma. Não confio no meu coração, batendo descompassado, como se eu pudesse fazer algo imprudente e sem volta. Não sei o que devia sentir nem o que dizer. Não devia me permitir sentir qualquer coisa. São perigosas essas emoções, o medo martelando no peito, estalando em cada costela. Meu cérebro não está pensando direito. Está emaranhado em meu coração, não confiável. Então, caminho até a porta e seguro a maçaneta, passando os dedos pelo metal suave. Fecho os olhos por meio segundo e ouço os sons da lareira às minhas costas. Fogo e fúria, o mesmo conflito explosivo em minha mente. Por fim, abro a porta e fujo para a luz da noite. Bo não tenta me impedir. O Forasteiro. Um ano antes, 5 dias após o início da temporada Swan, Kyle Carter deixou a pousada Whaler assim que a chuva estiou. As calçadas estavam escuras e escorregadias, o céu coberto por um manto de suaves nuvens brancas. Ele não sabia por quê, mas o chamado da marina o atraía. O garoto chegou ao passadiço de metal que levava ao porto, fileiras de barcos alinhados como sardinhas em latas, e viu uma jovem caminhando pelo cais, o cabelo castanho escuro solto balançando as costas. Ela o olhou por cima do ombro, posou os olhos profundos da cor do oceano nos de Kyle, e então o garoto se flagrou seguindo-a. Ela era a coisa mais deslumbrante que já vira, graciosa e sedutora, uma espécie rara de garota. Quando a alcançou, passou uma das mãos por seu cabelo e a puxou para um beijo. Ela o queria, o desejava, e ele não podia resistir. Então a deixou entrelaçar os dedos aos dele e ia puxá-lo para o mar. Seus corpos se fundiram, lânguidos e insaciáveis. Kylie nem mesmo sentiu a água lhe invadir os pulmões. Tudo no que conseguia pensar era ela, os dedos cálidos contra sua pele, os lábios tão suaves que se derretiam em sua carne, os olhos que desnudavam seus pensamentos. E então o oceano o clamou. 11. Minha mente se agita com todos os segredos cativos ali dentro. Não serei capaz de dormir. Não agora que sei a verdade sobre Bo, sobre a morte do seu irmão. E preciso mantê-lo em segurança. Preparo uma xícara de chá de lavanda, ligo o rádio e sento à mesa da cozinha. O locutor repete a mesma informação a cada 20 minutos. A identidade dos garotos afogados ainda não foi divulgada, mas a polícia não acredita que sejam locais. De vez em quando, o zumbido da voz do locutor se transforma em uma canção lenta, preguiçosa, uma melodia ao piano. A culpa me consome.
Mil arrependimentos e desejo coisas que não posso ter. Um modo de desfazer todas as mortes, de salvar as pessoas que se perderam. Garotos morrem ao meu redor e não posso fazer nada. Não percebo que adormeço até ouvir o toque do telefone preso à parede da cozinha. Eu me endireito de um salto na cadeira e olho pela janela sobre a pia. O sol mal saiu. O céu ainda esmaecido, cinza pálido. Eu me levanto e tateio atrás do telefone. Alô? Acordei você? É a voz de Rose do outro lado da linha. Não? Minto. Fiquei acordada a noite toda, diz ela. Minha mãe não para de me dar seus bolos na esperança de que eu me esqueça do que aconteceu na última semana, mas estou tão acelerada por conta do açúcar que foi pior. Eu me sinto distraída e as palavras de Rose ecoam sem registro em minha mente. Não paro de pensar em Bo e seu irmão. Enfim, continua Rose quando não respondo, queria pedir que evitasse a cidade hoje. Por quê? Davis e Lon embarcaram em algum tipo de cruzada. Estão interrogando todo mundo. Encurralaram Ella Garcia no banheiro feminino do Shoulder. Não a deixaram sair até que provasse que não era uma irmã Swan. Como ela fez isso? Quem sabe? Mas Helt ouviu dizer que ela começou a chorar, e Davis imaginou que uma irmã Swan não seria tão histérica. Ninguém fez nada para impedi-los? Sabe como são essas coisas? Responde Rose, a voz sumindo por um instante, como se estivesse longe do telefone, procurando algo. Contanto que não quebrem nenhuma lei, todo mundo ficaria aliviado se Davis e Lon de fato descobrissem quem são as irmãs, e talvez assim pudessem pôr um fim a tudo isso. Não há fim, Rose. Retruco, relembrando minha conversa com Bo em seu chalé ontem à noite. Bo também queria acabar com aquilo, olho por olho, uma morte por outra, mas ele jamais havia tirado uma vida. Não era assim. Aquilo o transformaria. Ouço um ding no telefone de Rose. Helt está me mandando mensagem, explica ela. Era para eu ter ido até a casa dele. Talvez seja melhor você não sair de casa também, aviso. Minha mãe ainda não sabe sobre Helt, então não posso convidá-lo. Ela pensa que eu estou com você para um café. Só tome cuidado. Pode deixar. Quero dizer, cuidado com o Helt. Por quê? Nunca se sabe o que pode acontecer. Ainda falta uma semana. Ele pode se afogar, é isso? Pergunta ela. Não quero que perca ninguém com quem se importa. E quanto a Bo, não está preocupada que possa perdê-lo? Não, respondo rápido demais. Ele não é meu namorado, então não. Mas sinto a mentira queimando em meu peito, o que tira o peso das minhas palavras. Estou preocupada e preferia não estar. Outra mensagem apita em seu telefone. Preciso ir, diz ela, mas falo sério quanto a não vir à cidade. Rose, espere. Peço como se tivesse algo mais a lhe dizer, um aviso, algum conselho para manter Helt e ela a salvos das irmãs Swan, mas ela desliga antes que eu consiga falar. Pego minha caneca de chá frio de cima da mesa e vou até a pia. Estou prestes a derramar o líquido quando ouço um estalo no assoalho. Está praticando a leitura das folhas? Pergunta ela da porta. Abro a torneira. Não. Devia praticar todos os dias. Minha mãe está mordendo o canto da boca, vestindo robe preto. O tecido sobra no corpo. Logo emagrecerá tanto que o vento vai carregá-la de sua vigília na beira do penhasco. Talvez seja esse o desejo dela. Quando encontro seus olhos, ela me encara como se eu fosse uma estranha, uma garota que não reconhece mais, não sua filha, apenas uma lembrança. Por que não lê mais as folhas? Pergunto, lavando a xícara e observando o chá âmbar ecoar pela pia. Sei que a pergunta pode despertar uma memória ruim, mas também me pergunto se falar sobre o passado pode trazê-la de volta, tirá-la do seu estado de miséria. O destino me abandonou. Responde ela. Um arrepio a percorre e ela inclina a cabeça como se ouvisse vozes que não estão ali. Não confio mais nas folhas. Elas não me avisaram. O velho rádio prateado no balcão da cozinha ainda está ligado. Eu me esqueci de desligá-lo antes de adormecer na mesa. Agora uma música suave ecoa pelos altos-falantes, mas logo a canção acaba e o locutor retorna de pronto. Ela foi identificada como Gigi Clean, anuncia ele. Ela saiu de casa na Woodlawn Street na manhã de terça-feira e não foi vista desde então. Há alguns boatos relacionando seu sumiço com a temporada Swan, mas a polícia local pede que qualquer um que a viu ou conversou com ela entre em contato com o departamento de polícia de Sparrow. Você conhece Gigi? A voz de minha mãe treme quando ela faz a pergunta, os olhos perfurando o rádio. O locutor repete a mesma informação, então entra o comercial. Na verdade, não. Penso em Gigi passando a noite dentro da casa de barcos, provavelmente com frio e com fome. Mas não é Gigi que vai se lembrar de ser amarrada a uma cadeira.
Apenas Aurora, a coisa dentro da garota, vai se recordar das noites frias, trêmulas nos anos vindouros, e provavelmente vai tentar se vingar de Davis e Lon, se não no corpo de Digicline no ano que vem, incorporada em outra garota. Isso é, supondo que eles libertem Gigi em algum momento e Aurora seja capaz de retornar ao oceano antes que a temporada Swan termine. Quando seu pai sumiu, eles também anunciaram no rádio, acrescenta ela, olhando pela janela, enfiando as mãos nos bolsos do roupão. Convocaram voluntários para fazer buscas na baía e bancos de areia atrás de qualquer sinal, mas ninguém apareceu para ajudar. O povo dessa cidade nunca o aceitou. Seus corações são tão frios quanto aquele oceano. Sua voz cedeu, então encontrou forças de novo. Não importa. Eu sabia que ele não estava na enseada, estava em mar aberto, ele se fora, e nunca o encontrariam. É a primeira vez que a ouço falar dele como se estivesse morto, como se não fosse voltar. Pigarreio tentando não me deixar levar pela onda de emoção. Vou preparar seu café, ofereço passando por ela. A luz do sol bate em seu rosto, emprestando à pele um tom pálido anormal. Abro o armário e coloco uma das tigelas brancas no balcão. Quer mingau de aveia? Pergunto, supondo que ela precisará de algo quente para espantar o frio da casa. Mas seus olhos me examinam. Ela segura o meu pulso direito, os dedos se enrolando em minha pele. Eu sabia, disse ela com frieza. Eu sabia a verdade do que aconteceu a ele. Sempre soube. Quero desviar o olhar, mas não consigo. Minha mãe olha através de mim para o passado, para um tempo que ambas gostaríamos de esquecer. Que verdade? Pergunto. Seu cabelo escuro está enrolado e preso, e ela parece não ter dormido. Seus olhos se afastam dos meus, como um paciente acordando de um coma. Gentilmente, liberto o braço e posso ver que ela já se esqueceu do que disse. Talvez seja melhor voltar para a cama, sugiro. Ela sente sem protestar. Dá meia volta, atravessa o piso de ladrilhos brancos da cozinha e sai para o corredor. Posso ouvir seus passos lentos, muito leves, conforme ela sobe as escadas até o quarto, onde com certeza vai dormir pelo restante do dia. Eu me apoio na quina do balcão, fechando os olhos com força, depois os abro. No papel amarelo manteiga na parede oposta da cozinha, vejo minha sombra, distorcida e alongada pelo sol que entra através da janela sobre a pia. Eu a encaro por um instante, tentando discernir cotovelos, pernas e pés. Quanto mais encaro a silhueta contra o desbotado papel cor do narciso, mais irreal me parece, como um esboço abstrato de um artista. Eu me afasto do balcão e me encaminho para a porta da frente. Não rápida o bastante. O esquife flutua perfeitamente imóvel na doca. Nenhuma ondulação na água ou sopro de vento na baía. Está calor. Um peixe pula na superfície da água, depois mergulha de volta às profundezas. Mal comecei o processo de desamarrar o barco e jogar as cordas pela lateral quando sinto alguém me observando. Bo está a este bordo do veleiro, a canção do vento, um dos braços erguidos, apoiado no mastro. Há quanto tempo está aí? Pergunto sobressaltada. Desde o amanhecer. Não consegui dormir, minha mente não desligava. Precisava fazer alguma coisa. Eu o imagino aqui fora, embarcando no veleiro, o sol ainda baixo, verificando as velas, o cordame e o casco, para checar o que ainda está intacto e o que vai precisar de reparos depois de tantos anos, somente analisando os problemas, qualquer coisa para impedi-lo de pensar sobre a véspera, na casa de barcos, sobre a noite passada no chalé. Tenho que impedir que matem mais pessoas. Bo havia me dito. A promessa, a ameaça, que ele encontraria o assassino do irmão. Vai até a cidade? Pergunta ele, os olhos de Jade tremeluzindo nos primeiros raios de sol. Sim, tenho coisas a fazer. Vou com você, anuncia. Balanço a cabeça, jogando a última corda na proa do barco. Preciso fazer isso sozinha. Ele afasta o braço do mastro e caminha até a murada do veleiro, então pula para o cais em um único e fluido movimento. Preciso conversar com a menina da casa de barcos, Gigi, diz ele. Preciso perguntar sobre meu irmão, descobrir se ela se lembra dele. Não é uma boa ideia. Por que não? Olivia pode estar esperando você. Não estou preocupado com Olivia. Devia estar, argumento. Acho que posso resistir aos poderes de sedução que você pensa que ela tem sobre mim. Solto uma risada curta. Já conseguiu parar de pensar em Olivia desde ontem? Seu silêncio é a única resposta de que preciso, mas também sinto uma punhalada no coração ao saber que Bo pensou nela a noite toda, a manhã toda, incapaz de rechaçar a imagem de Olivia, somente ela. Está mais seguro aqui, aviso a ele, entrando no esquife assim que começa a se afastar da doca.
Não vim até aqui para ficar preso em uma ilha, diz ele. Lamento. Ligo o motor com um rápido puxão na corda. Espere, chama Bo, mas engato a ré e manobro para fora do cais, fora de alcance. Não posso arriscar levá-lo comigo. Preciso fazer isso sozinha. Se Marguerite o vir na cidade, pode tentar atraí-lo para a água, e não sei se consigo impedi-la. Hoje é o festival anual Swan na cidade. Balões flutuam e se retorcem no céu. As crianças imploram por raspadinha e caramelo de água salgada. Uma faixa vermelha e amarela esticada sobre a Ocean Avenue anuncia o festival, com teias de aranha, luas cheias e corujas impressas em cartolina nos cantos. É o dia mais agitado do ano. As pessoas vêm de carro das cidades vizinhas ao longo da costa ou viajam de ônibus e saltam um Sparrow de manhã cedo. Depois os pegam de volta à noite. A cada ano, o público aumenta. Esse ano a cidade parece prestes a explodir. A Ocean Avenue foi fechada ao trânsito e está cercada de barracas e estandes que vendem toda sorte de itens bruxos e não bruxos, sinos de vento, birutas e geleia caseira de amoras híbridas. Há uma cervejaria ao ar livre vendendo cerveja artesanal em canecas enormes, uma mulher fantasiada de Irmã Swan lendo a sorte nas palmas da mão, e até uma barraca oferecendo perfumes supostamente feitos a partir das fragrâncias originais, outrora vendidas pelas irmãs em sua perfumaria. Muito embora toda Sparrow saiba que não são autênticos, a maior parte das pessoas traz roupas de época, vestidos de cintura alta com babados nas mangas e decotes profundos. Mais tarde à noite, no palco perto do pier, vão encenar uma reconstituição do dia em que as irmãs foram condenadas e afogadas, um evento que evito todos os anos, não suporto assistir. Não suporto a especularização de tudo. Abro caminho pela multidão, zigue-zagueando pela Ocean Avenue. Mantenho a cabeça baixa, já que não quero ser vista por Davis ou Lon. Não preciso de um interrogatório no momento. Deixo a cidade e o burburinho do festival, pegando a estrada que serpenteia pelos arbustos até a casa de barcos. Não há outro caminho a não ser esse. Não tenho escolha. Gaivotas circulam acima de mim como abutres esperando a morte, pressentindo-a. Quando a estrada se alarga e o oceano surge à vista, sereno e brilhante, a casa de barcos parece pequena e simples, mais afundada na terra do que na véspera. Lon está sentado em um tronco do lado direito da construção. A princípio, acho que está observando o céu, aproveitando o sol, mas conforme me aproximo, me dou conta de que está dormindo, a cabeça encostada na parede externa. Com certeza ficou aqui fora a noite toda vigiando o Gigi. Uma de suas pernas está esticada à frente, os braços caídos ao lado do corpo, a boca ligeiramente aberta. Está vestindo uma de suas estúpidas camisas floridas, azul petróleo com flores púrpuras. Se não fosse o cenário deprimente, quase passaria por alguém em uma praia tropical por aí, reforçando um bronzeado inexistente. Avanço em silêncio, com cuidado para não pisar em um graveto ou folha seca que possa me denunciar. Quando chego à casa de barcos, paro e observo Lon. Por um instante, penso que talvez não esteja respirando, mas então vejo seu peito subir e a garganta oscilar. A porta de madeira não está trancada e eu a empurro com facilidade. Gigi ainda está sentada na cadeira branca de plástico, braços amarrados, queixo no peito, como se tivesse adormecido, mas seus olhos estão abertos e ela os ergue para encontrar os meus assim que entro. Caminho até ela e tiro a mordaça de sua boca, então dou um ligeiro passo para trás. O que está fazendo aqui? Pergunta ela, levantando o queixo, o curto cabelo loiro descortinando seu rosto. Ela me encara através dos cílios. Seu tom não é nada doce, mas baixo, quase gutural. A silhueta cintilante e etérea se agita preguiçosa sobre sua pele. Mas seus olhos esmeralda, o mesmo tom herdado por todas as irmãs Swan, piscam viperinos para mim. Não vim salvá-la, se é o que está pensando. Digo, mantendo distância da cadeira branca que se tornou sua jaula. Então, o que quer? Você matou aqueles garotos que tiraram da água, não matou? Ela me olha como se procurasse entender a verdadeira intenção por trás da minha pergunta. Qual o propósito do questionamento? Talvez? Seus lábios se curvam nos cantos. Está prendendo o riso. Ela acha o assunto engraçado. Duvido que tenha sido Marguerite. Com isso, ela regala os olhos em globos perfeitos. Só você afogaria dos garotos de uma vez. Ela mexe o maxilar de um lado para o outro, então balança os dedos como se quisesse esticá-los, os pulsos presos por lacres. O esmalte verde-lima está começando a descascar e suas mãos parecem enrugadas e pálidas. Veio até aqui apenas para me acusar de matar aqueles garotos? Pergunta ela.
Olho através do exterior translúcido para além de Gigi, encontrando o monstro ali dentro, e sustento o olhar de Aurora. E ela sabe. Sabe que eu estou encarando o seu verdadeiro eu. Sua expressão se transforma. Ela sorri, revelando os dentes perfeitamente alinhados e clareados de Gigi. Você quer alguma coisa? Diz ela direta. Inspiro fundo. O que eu quero? Quero que ela pare de matar. Pare de buscar vingança. Pare esse círculo vicioso que teve início há tanto tempo. Sou uma tola por acreditar que vai me ouvir, mas tento mesmo assim, por Bo, por mim. Pare, respondo enfim. Parar? A língua comprime o lado interno da bochecha e ela me avalia, olhos semicerrados. Pare de afogar garotos. Não posso afogar muita gente amarrada aqui, posso? Ela suspira lentamente e fico surpresa quando não faz uma careta. A casa de barcos fede mais do que eu lembrava. Ela semicerra os olhos. Se me soltar, então podemos discutir sua ideia. Examino os lacres em seus pulsos e tornozelos. Um puxão e talvez eu consiga parti-los. Se tivesse uma faca, poderia cortar o plástico com facilidade. Mas não farei isso. Não vou deixá-la solta e espero de novo. Balanço a cabeça. Não posso. Não confia em mim? Ela nem mesmo tenta disfarçar o maldoso franzir do lábio superior ou o cínico arco da sobrancelha esquerda. Sabe que não confio nela. Por que eu faria? Confiança é uma palavra irrelevante de qualquer forma. Zomba quando não respondo. Apenas uma mentira que contamos uns para os outros. Aprendi a não confiar em ninguém. Com 2 séculos de existência, você tem tempo de sopesar tais coisas. Ela inclina a cabeça me olhando de lado. Me pergunto em quem você confia. A quem confiaria sua vida? Encaro a coisa sobre a pele de Gigi, olhos leitosos a me observar. A quem confiaria a sua? Retruco. Isso lhe arranca uma gargalhada, os olhos se enchendo d'água. Eu recuo um passo. Então seu riso para, o cabelo loiro cai para frente e cobre uma parte do rosto. Seus braços lutam contra as amarras e os seus olhos me esquadrinham, a boca franzida em um esgar. Ninguém. A porta atrás de mim se abre de repente e Lou invade o salão. O que está fazendo aqui? Seus olhos estão arregalados. Olho de Gigi para ele, apenas perguntando algumas coisas a ela. Ninguém pode entrar aqui. Ela vai convencer você a soltá-la. Isso só funciona em machos de mente fraca, explico a ele. Seus lábios se comprimem e ele avança em minha direção. Suma daqui, a não ser que queira confessar ser uma das irmãs. Então vou trancá-la aqui também, de bom grado. Olho para Gigi sentada ali. Ela devolve o olhar, desafiadora, um dos cantos da boca erguido. Parece capaz de arriscar um sorriso. Acha essa ameaça divertida, mas prende o riso. Em seguida, atravesso a porta para a luz do dia. Você entende que a polícia está procurando por Gigi? Digo a Lon enquanto ele me acompanha até lá fora, fechando a porta com um estrondo. Só tem idiotas na polícia dessa cidade. Talvez, mas é apenas uma questão de tempo até que chequem a casa de barcos. Ele acena com desdém a manga da camisa florida balançando com o gesto e retoma seu posto no tronco, apoiado contra a parede. Lon fecha os olhos, nem um pouco preocupado com uma fuga de Gigi. E fale para sua amiga Rose não voltar também. Paro a meio caminho. O quê? Rose, sua amiga, diz ele, debochando, como se eu não soubesse de quem se trata. Ela esteve aqui há 20 minutos. Eu a peguei se esgueirando pelos arbustos. Ela falou com Gigi? Meu trabalho é manter as pessoas longe. Então não deixei que falasse com Gigi. O que ela queria? Pergunto, embora tenha certeza de que qualquer desculpa dada por Rose seria mentira. Sei lá. Ela disse que se sentia mal por Gigi ou qualquer besteira assim. Falou que era cruel mantê-la trancada. É melhor que as duas mantenham distância se não quiserem ser consideradas suspeitas. Seu tom de voz diminui um pouco, como se estivesse me contando um segredo, como se estivesse tentando me ajudar. Vamos encontrar todas as irmãs Swan de um jeito ou de outro. Eu me viro e pego a estrada. Há bolos desmemoriados da Alba, cheira a cobertura de baunilha e bolo de limão. Quando atravesso a porta, vejo uma dúzia de pessoas se amontoando na pequena loja. Algumas vestindo suas fantasias para o festival, as crianças com rostos pintados com glitter. Estão escolhendo pequenos bolos nas vitrines para serem empacotados e embrulhados com fita rosa chiclete. A senhora Alba está parada atrás de um dos monstruários de doces, atendendo um freguês, colocando petit foire cuidadosamente dentro de caixas brancas.
2 outros funcionários também se movimentam com desenvoltura pela loja, organizando as pessoas e respondendo perguntas sobre a eficácia dos bolos em apagar velhas lembranças. Mas Rose não está ali. Espero vários minutos até que a senhora Alba fique desocupada. Pouso os dedos em uma vitrine na esperança de chamar sua atenção. Penny! Arrulha a senhora Alba quando me vê, seu sorriso se alarga nas feições suaves. Como está? Estou procurando por Rose. Digo rápido. Sua expressão se fecha e os seus olhos se semicerram. Achei que ela estivesse com você. No telefone, Rose comentou que havia mentido para a mãe, dizendo que ia me encontrar para um café quando, na verdade, estava com Helt. Como me pareceu óbvio que ela não estava com Helt, a não ser que tenha ido junto até a casa de barco Verdidi, pensei que a senhora Alba tinha visto a filha. Ah, acho que confundi o horário ou o lugar onde devíamos nos encontrar. Explico com um sorriso franco. Não quero colocar Rose em apuros. Achei que ela talvez estivesse aqui. Pode olhar no apartamento, diz ela, desviando o olhar quando mais fregueses entram na loja. Obrigada. Agradeço, mas ela já se foi para atender os novos clientes. De volta à rua, dobro à direita e subo os degraus cobertos até o segundo andar. As paredes cinzentas do prédio são protegidas da chuva por um telhado estreito. No topo da escada há uma porta vermelha em um arco branco. Aperto a campainha e o som ecoa pelo apartamento espaçoso. O cão da família, Marco, começa a latir furiosamente. Posso ouvir o tamborilar de suas patas conforme corre até a porta latindo do outro lado. Espero, mas ninguém aparece. E não tem como Rose estar ali dentro e não notar alguém na porta. Desço as escadas e abro caminho pela multidão na Ocean Avenue. Cruzo o Shipley Pier até o shoulder quando vejo Davis MacArthur. Davis está parado a meio caminho do cais, entre a aglomeração de pessoas, conversando com uma garota que reconheço da casa de barcos. Ela havia criticado Davis por manter Gigi presa. Ele está de braços cruzados, os olhos vigiando as mesas do lado de fora, à procura de qualquer garota que possa ter deixado escapar, que ainda não interrogou para determinar a possibilidade de ser uma irmã Swan. Uma fúria avassaladora arde dentro de mim ao ver Davis, mas não há nada que eu possa fazer. Rose não estaria no pier de qualquer forma, não com Davis perambulando por ali. Provavelmente estava na casa de Helt, mas não sei onde ele mora. Também não quero perguntar e me fazer notar. Então corro de volta para a marina antes que Davis me veja e cruzo a baía até a ilha. Presságio. Uma mulher atravessa a porta da perfumaria Swan em uma manhã de quinta-feira, uma semana depois da noite das irmãs na taverna. Aurora estava varrendo o chão e Marguerite se encontrava apoiada no balcão, sonhando acordada com um garoto que vira trabalhando nos cordames de um navio no porto, na manhã da véspera. Hazel tomava notas para uma nova essência que vinha imaginando: mirra, atanásia e rosa mosqueta, uma fragrância para aplacar a tristeza e superar a desconfiança. Quando a mulher entrou, Marguerite se endireitou e sorriu de maneira agradável, como sempre fazia quando um novo cliente visitava a loja. Bom dia, disse Marguerite com elegância, como se tivesse sido criada para a realeza, quando, na verdade, as 3 irmãs foram criadas por uma mulher que borrifava perfume entre as pernas para enfeitiçar os amantes. A mulher não respondeu. Em vez disso, caminhou até uma parede que abrigava frascos de perfumes, todos com nuances cítricas e de outras frutas, feitos para uso diurno, com frequência conjurando memórias de brisas de verões tardios e noites quentes. Uma loja de perfumes é um empreendimento um pouco presunçoso para essa cidade, disse a mulher por fim. Ilícito até. Mulheres de qualquer cidade merecem o fascínio de uma boa fragrância, respondeu Marguerite, erguendo uma sobrancelha. Marguerite não deixou transparecer, mas reconheceu a mulher. Era a esposa do homem com quem havia flertado 3 dias antes, no lado de fora do armazém geral Collins and Gray. Fascínio, repetiu a mulher. Uma interessante escolha de palavra. Esse fascínio vem dos feitiços que lançam os seus perfumes? Um dos cantos da boca de Marguerite se curvou de modo peculiar. Sem feitiços, madame, apenas fragrâncias perfeitamente combinadas. A mulher encarou Marguerite, em seguida foi direto para a porta. Seu trabalho insidioso não passará despercebido por muito tempo. Sabemos o que realmente são. E em um redemoinho de ar salobro, ela abriu a porta e saiu apressada para a rua, deixando as 3 irmãs atônitas. Eles acham mesmo que somos bruxas, não acham? Perguntou Hazel em voz alta. Deixe que pensem. Nos dá poder sobre eles, respondeu Marguerite.
Ou dá a eles motivo para nos enforcarem, argumentou Aurora. Marguerite caminhou até o centro da loja, piscando para as irmãs. Todos os garotos parecem gostar, retrucou com um meneio de quadril. Tanto Hazel quanto Aurora riram. Marguerite sempre fora ousada e elas sempre admiraram essa qualidade dela, embora aquilo lhes causasse problemas às vezes. As três irmãs eram próximas, devotas umas às outras, suas vidas entrelaçadas como um nó de marinheiro. Elas ainda não imaginavam as coisas que as dividiriam, pois, em um lugar como Sparrow, os boatos se espalhavam com rapidez, como catapora ou cólera, confundindo mentes, se enraizando na alma da cidade, até que não houvesse como discernir verdade de especulação. 12. Telefono para o celular de Rose quando chego em casa, mas ela não atende, então deixo uma mensagem. Me ligue quando ouvir isso. Não sei por que ela foi visitar Gigi na casa de Barcos. Seja qual for a razão, preciso pedir que fique fora dessa história. Pela janela da cozinha, vejo minha mãe parada no rochedo, o roupão preto ondeando ao redor de suas pernas com um vento ascendente. Aparentemente, ela não ficou na cama. Fico aguardando ao lado do telefone, mas Rose não liga para mim. Tento o seu número mais 3 vezes, mas ela não atende. Onde Rose está? Eu me encolho na cama, joelho junto ao peito, enquanto o sol começa a se pôr sobre o oceano. Adormeço com o vento chacoalhando a vidraça das janelas, o armarinho lutando para entrar na casa. Logo após o alvorecer, a chuva começa a gentilmente tamborilar no telhado. O céu está pintado de violeta e rosa pêssego. Continuo no quarto, ainda sem notícias de Rose. A chuva prende todo mundo em casa. Minha mãe se tranca em seu quarto e não vejo Bo deixar o chalé. Há coisas que eu deveria dizer a ele, confissões enterradas em mim. O modo como meu coração se sente vulnerável quando estou com Bo. Minha mente se perde em pensamentos que não consigo explicar. Eu deveria me desculpar. Devia atravessar a chuva e bater à porta dele. Devia tocar sua pele com os meus dedos e dizer que o quero, que o desejo. Mas como uma pessoa pode se expor assim, sabendo que a sua armadura é a única coisa que a mantém segura? Então não digo nada. Mantenho meu coração escondido na escuridão profunda do peito. A noite chega e eu afundo na poltrona ao lado da janela, observando o céu se abrir e as nuvens de chuva sumirem. As estrelas iluminam o breu, mas me sinto ansiosa, querendo apenas que Rose ligue e me explique por que foi até a casa de Barcos. Ela está agindo de forma suspeita, parecendo uma das irmãs. Por quê? E então vejo alguma coisa pela janela. Um movimento na trilha, uma silhueta atravessando o luar azulado. É Bo. Ele está a caminho da doca, e meu instinto me diz que algo não está certo. Visto um suéter preto e comprido sobre a minha regata e o meu short de algodão, e desço as escadas correndo até a porta da frente. O ar me atinge em cheio quando saio, um jato frio que penetra meus ossos. Eu o perco de vista por um momento, a escuridão o absorvendo. Quando chego ao trecho da trilha que se inclina até a água, eu o vejo de novo. Ele está quase na doca. O vento noturno se agitou no oeste, de onde empurra as ondas até a costa em intervalos, se derramando sobre as rochas e deixando para trás uma camada de espuma. O cheiro da umidade da chuva me invade. Meus pés descalços correm pela madeira. Ainda assim, eu só o alcanço quando Bo hesita na extremidade da doca. Bo? Chamo. Mas ele não se move. Não se vira para me encarar, como se não pudesse me ouvir. Abaixo do céu noturno e da pálida lua cheia, percebo que Bo está fora de si. Eu me aproximo com cautela. Bo? Repito, tentando chamar sua atenção, mas em um movimento súbito, ele avança e se joga na beira da doca direto na água. Não! Grito correndo em sua direção. O mar está agitado. Ele já submergiu, afundando entre as ondas. Prendo o fôlego, contando os segundos. Quanto tempo tenho antes de que não haja mais ar em seus pulmões? Esquadrinho a água com medo de pisar. Então ele reaparece, metros à frente, tomando ar conforme rompe a superfície, mas não volta para a margem, nem mesmo olha por sobre o ombro. Ele continua nadando mais para dentro da baía. Não, 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 isso é péssimo! Tiro o suéter preto e o largo na doca. Tomo fôlego e mergulho atrás de Bo. A água gelada pinica minha pele como agulhas. Quando engulo o ar noturno, esse queima as paredes dos meus pulmões, mas começo a nadar. Determinado, ele já tem uma boa vantagem, sendo atraído para o centro da baía. Meus braços e minhas pernas encontram um ritmo constante, mais rápido que o dele. Seus pés, ainda calçados, deixam pequenas explosões de água em seu encalço. Quando enfim estou perto bastante, agarro sua camiseta e o puxo com força. Ele interrompe as braçadas e para de bater as pernas.
Então ergue a cabeça, o cabelo encharcado e os lábios abertos e me encara. Bo! Digo, encontrando seus olhos baços. Água do mar pinga dos seus cílios, sua expressão impassível, inconsciente de onde está ou do que está fazendo. Precisamos voltar! Grito por cima do murmúrio do vento. Ele não balança a cabeça, não protesta, mas também não parece registrar o que eu disse. Apenas baixa o olhar e se afasta com brusquidão, retomando o nado pela enseada. Tomo fôlego. O facho do farol circula à nossa volta, varrendo o oceano e iluminando os mastros dos navios naufragados. Ele está sendo chamado ao cemitério de navios por ela. Merda! Minha pele está gelada e minhas roupas me puxam para o fundo, mas movimento as pernas e nado atrás dele, através da escuridão, sabendo que seria improvável que um barco nos visse a tempo. Seríamos engolidos pela proa, mastigados pelas hélices e talvez jamais voltássemos à superfície. Mas se eu deixá-lo ir, sei o que vai acontecer. Vou perdê-lo de vez. Bato as pernas com força, os braços cortando a água, o frio começa a diminuir meus batimentos cardíacos e o fluxo sanguíneo bombeado para as extremidades. Mas, depois de várias rotações do farol, minha única medida de tempo, consigo alcançá-lo de novo. Agarro a bainha de sua camiseta e o puxo em minha direção. Ele se vira para me olhar, a mesma expressão gravada permanentemente no rosto. Você precisa acordar! Berro. Não pode fazer isso! Bo franze o senho por um segundo. Ele me ouve, mas também está enfeitiçado por Marguerite, a voz ecoando em sua mente, chamando, implorando que a encontre em algum lugar adiante. Bo! Digo mais incisiva dessa vez, trazendo-o para perto. Minhas pernas não param debaixo de mim, impedindo que eu afunde. Acorde! Ele pisca. Os lábios enxambres sem nenhuma cor. Ele abre a boca, fecha os olhos e uma palavra se forma suave em sua boca. Quê? Ela está em sua mente, forçando-o a fazer isso. Você precisa bloqueá-la, ignorar o que está dizendo. Não é real. Vários metros à frente, na direção da boca do porto, o sino da boia badala com força as ondas. Um som fantasmagórico carregado pela água. Tenho que encontrá-la, diz ele com voz pastosa. Conheço a imagem que ela conjurou em sua mente. Marguerite nadando em um vestido branco perolado, o tecido fino e transparente flutuando ao redor do seu corpo, o cabelo longo e sedoso, a voz sedutora nos ouvidos de Bo. As palavras prometem calor, o veludo do seu beijo, o corpo pressionado contra o seu. Ele está enfeitiçado. Ela vai afogá-lo como os outros. Por favor, imploro, encarando os olhos sem foco, capazes de ver apenas Marguerite. Volte comigo! Ele balança a cabeça lentamente. Eu não posso. Cerra os dentes e enlaça seu pescoço, trazendo-o para tão perto que nossos corpos são levados juntos pela água. É uma atitude impensada e mal consigo respirar, mas eu o beijo. A água salpica entre nós e sinto o gosto do mar em sua pele. Cravo as unhas em seu pescoço, tentando acordá-lo do transe. Meu coração acelera no peito e pressiona os lábios com mais força. Abro a boca para engolir o calor de seu hálito, mas ele não se move, não reage. Talvez isso não funcione, talvez seja um erro. Mas então um dos seus braços desliza ao meu redor, apertando meus ombros. Sua boca se abre e de repente o calor do seu corpo me invade. Sua outra mão encontra o meu rosto e em seguida se enterra em meu cabelo. Ele me traz mais para perto, me aninhando em seus braços. Com meus lábios, apago a memória de Marguerite Swann de sua mente. Eu o chamo de volta e ele atende. Bo me beija como se me quisesse mais do que já quis qualquer outra coisa. E por um segundo, nada daquilo parece real. Não estou nadando na enseada. Estou apenas envolta nos braços de Bo, sua boca na minha, meu coração palpitando com selvageria contra o peito. Estamos em outro lugar, longe daqui, enrolados um no outro sobre um sol cálido, areia quente às costas e um hálito morno nos lábios. Dois corpos unidos, destemidos. Devagar, ele afasta a boca e tudo volta ao normal. Fico aguardando que ele me liberte para continuar seu nado pela baía, mas ele mantém uma das mãos agarradas à base da minha nuca, a outra às minhas costas, nossas pernas batendo no mesmo ritmo. Há apenas água à nossa volta. Por que fez isso? Pergunta ele, a voz rouca e hesitante. Para salvar você. Seus olhos disparam para o oceano sombrio e tenebroso, como se despertasse de um pesadelo muito real. Precisamos voltar para a costa, aviso a ele e Bo assente, os olhos ainda turvos e sem foco, como se ainda não estivesse completamente certo de onde está ou porquê. Nadamos lado a lado de volta à doca. Não tinha me dado conta do quanto a correnteza havia nos afastado. Depois de vários minutos nadando com vontade, enfim alcançamos a doca.
Ele envolve minha cintura com as mãos e me levanta até a beirada do cais. Depois ele mesmo sobe. Estamos congelados demais para falar. Caídos com as costas no pier, arfantes no ar gelado da noite. Sei que precisamos entrar e nos aquecer antes que a hipotermia se instaure. Então toco seu braço e ambos nos levantamos, correndo pela passarela de madeira até o chalé. Bo se ajoelha ao meu lado na lareira e nós dois tiramos os sapatos. Algumas brasas ainda estão acesas sobre os troncos queimados. Eu me encolho no sofá com 2 cobertores de lã enrolados no ombro. Otis e Helga vêm do quarto sonolentos e se espreguiçando. Eles têm passado todo o tempo aqui com Bo. Parecem gostar dele, talvez mais do que de mim. Bo coloca mais lenha no fogo e rastejo para o chão ao seu lado, esticando os braços para aquecer as palmas em meio às chamas escassas. Meus dentes tilintam e meus dedos estão enrugados. Você está congelando, diz ele, observando meu corpo trêmulo sobre os cobertores. Precisa tirar essas roupas. Ele se levanta e vai até o quarto, retornando um momento depois com uma simples camiseta branca e uma cueca samba-canção verde. Aqui, oferece. Vista isso. Cogito dizer que estou bem, mas não estou. Meu short e regata estão tão encharcados que começam a ensopar os cobertores também. Então me levanto, agradeço e levo as roupas comigo para o banheiro. O piso de ladrilho branco está gelado sobre os meus pés. Por um instante, fico parado observando o banheiro minúsculo. Uma lâmina de barbear e uma escova de dentes estão sobre a pia. Uma toalha pendurada no porta-toalhas. Pistas de que, depois de tantos anos abandonado, alguém tem morado no chalé. Dispo as roupas devagar, largando-as pesadamente em uma pilha no chão. Nem mesmo me preocupo em dobrá-las. A blusa e a cueca de Bo têm o cheiro dele, doce e fresco, mas também tem perfume de floresta. Inspiro fundo e fecho os olhos antes de voltar para a sala. O fogo agora crepita e as labaredas sobem pela chaminé, aquecendo o chalé. Sento no chão ao lado de Bo e aperto os cobertores ao meu redor. Ele não se vira para me encarar. Está observando as chamas, mordendo o lábio inferior. Enquanto eu estava no banheiro, Bo se trocou, vestindo jeans secos e uma camiseta azul marinho. O que aconteceu lá fora? Pergunta ele. Ajusto os cobertores no peito. A chuva tamborila no teto, o vento uiva. Você estava sendo atraído para a Bahia. Como? Você sabe como. Olivia, diz ele como se o nome estivesse preso em seus lábios havia dias. Consegui vê-la, na água. Ela estava chamando você. A voz se infiltrou em sua mente. Como? Pergunta ele de novo. Ela sussurrou alguma coisa em seu ouvido na casa de barcos. Ela o reivindicou para si, tornando impossível que você pensasse em outra coisa ou outra pessoa. Era apenas uma questão de tempo até que ela o evocasse. Como você estava na ilha, ela não podia forçá-lo a entrar na água, então teve que infiltrar a voz em sua mente e fazer com que saísse à procura dela. Ele balança a cabeça, incapaz de compreender o que acabou de acontecer. Olivia Green, revela sem rodeios, é Marguerite Swan. Ela o aguardava na água, atraiu você com a intenção de afogá-lo. Olivia Green, revela sem rodeios, é Marguerite Swan. Ela o aguardava na água, atraiu você com a intenção de afogá-lo. Ele se inclina sobre os joelhos, os dentes cerrados. Eu observo a cicatriz sobre seu olho esquerdo, suas maçãs do rosto começam a corar com o calor do fogo. Meu foco volta para os lábios, o que me faz recordar do nosso beijo. Mas como sabe disso? Pergunta ele. Como pode ter tanta certeza de que é Marguerite Swan que tomou o corpo de Olivia Green, e não uma das outras irmãs? Você me cerra os olhos, como se não acreditasse na própria pergunta. Precisa confiar em mim, respondo. Marguerite quer matar você e não vai parar até encontrar um modo de fazê-lo. Por que eu? Pergunta ele. Porque ela o viu comigo na casa de barcos. E o que isso tem a ver com qualquer coisa? Meus dedos tremem de leve. Meu coração bate forte, me avisando para não admitir a verdade. Mas a verdade tem sabor de liberdade, como o brilho da luz do sol em um dia de primavera, e minha cabeça começa a latejar com cada batida. Posso vê-las. Confesso, as palavras escapando antes que eu consiga contê-las. Vê-las? As irmãs. Consigo ver Aurora dentro de Gigi Kline e Marguerite dentro de Olivia Green. Sei que corpos elas possuíram. Ele se endireita, levantando os cotovelos dos joelhos. Como isso é possível? Balanço a cabeça. O ar me escapa dos pulmões e um arrepio percorre todo o meu corpo. Você consegue vê-las e não disse nada? Ninguém sabe. Mas... Sua boca se abre e os olhos se estreitam. Você pode ver quem são de verdade? Sim.
Eu me levanto, cruzando os braços. Noto que ele está tentando juntar as peças, mas sua mente questiona. Ele não quer acreditar que o que eu estou dizendo pode ser verdade. Há quanto tempo é capaz disso? Desde sempre. Mas como? Dou de ombros. Não sei dizer, quero dizer, é algo que sempre consegui fazer. Eu balbucio perdida na explicação, na farsa sobre a verdade. Sua mãe também consegue vê-las? Balanço a cabeça. Bo franze o senho e baixa o olhar para o fogo, esfregando a nuca com a mão direita. Elas sabem? As irmãs sabem que você é capaz de vê-las? Sim. Mais uma vez, sua boca se abre, escolhendo as palavras. A pergunta certa para dar sentido a isso tudo. E quanto à terceira, a terceira irmã? Hazel, respondo por ele. Onde ela está? Que corpo ocupou? Não sei. Ainda não a viu? Não. Mas ela está lá fora em algum lugar? Sim. E ainda não matou ninguém? Balanço a cabeça. Ainda não. Então ainda há tempo de achá-la e impedi-la. Não é possível impedi-las. Argumento. Já tentou? Não consigo encará-lo. Não, é inútil tentar. Lembro do meu encontro com Gigi na casa de barcos. Boba, cheguei a pensar que talvez pudesse conversar com ela, com a verdadeira Aurora. Talvez ainda lhe restasse um pouco de humanidade, que tivesse um coração cansado da matança. Mas Lon nos interrompeu, e percebi que ela já não tinha salvação. Minhas palavras nunca seriam bastante. Boa tira a mão da nuca. Posso ver seus olhos que começam a acreditar em mim. Porra, Penny! Diz ele, se levantando e dando um passo em minha direção. Então Lon e Davis tinham razão? Estão mesmo com uma irmã Swan trancada na casa de barcos? Assinto. E Olivia, ou Marguerite, seja qual for seu nome, está tentando me matar? Ela já se infiltrou em sua mente. Pode fazê-lo ver coisas que não existem, sentir coisas que não são reais. Quando eu a vi na água, esperando por mim, senti como se precisasse dela, como se fosse morrer se não chegasse até ela, como... Ele engole as palavras, engasgando com elas. Como se a amasse? Termino por ele. Sim. Seus olhos me encontram. Ela pode convencê-lo disso, como se nunca tivesse amado outra pessoa nessa vida antes dela. Ele cerra os punhos nas laterais do corpo e observa seu movimento, os antebraços se contraindo, as têmporas latejando. E então lá estava você, diz ele, recapitulando o movimento que pulei no oceano atrás dele. Eu podia ouvi-la, mas não conseguia me concentrar em você. Parecia tão distante. Mas então senti suas mãos. Você estava bem na minha frente. Ele ergue o olhar, as íris escuras como as profundezas densas do mar. E depois você me beijou. Eu... Minha voz sai engasgada. Eu precisava impedi-lo. Um momento de silêncio, meu coração vacila batendo forte novamente. Depois disso, não ouvi mais o chamado de Marguerite, diz ele. Ainda não o ouço. Talvez tenhamos quebrado a influência dela sobre você, comento em um sussurro. Você quebrou a influência dela. As palavras se enrolam em minha língua, todas as coisas que quero dizer. Precisava trazê-lo de volta. Não podia deixá-lo partir. Não podia perder você. Não podia deixar. O peso da minha sinceridade vibra em minhas costelas, em meu estômago, entre meus olhos. Não podia deixá-la ter você. Não me permito desviar o olhar. Preciso que ele responda, que me banhe com as suas próprias palavras. A tempestade se avizinha em seus olhos. Suas mãos se erguem e seus dedos acariciam meu rosto. A ponta dos seus dedos em minha pele liberta meu coração. Fecho os olhos de leve, então os abro outra vez, uma ânsia crescendo em mim, pura e verdadeira. Ele me puxa para si. Hesito a apenas 1 milímetro de sua boca. Eu o encaro, tentando me prender a um momento. E então ele me beija, como se precisasse que eu o ancore também. Seus lábios são quentes, em contraste com os dedos frios. De repente, Bo me envolve, seu coração pulsando sobre o peito, suas mãos em meu cabelo, sua boca mordiscando meu lábio inferior. Ele está em toda parte, enchendo meus pulmões no intervalo de cada respiração, e eu me sinto despencar, como uma estrela cadente girando em direção à terra. Meu coração se expande, se torna leve e ansioso. Esse momento, esse garoto, pode me partir em pedaços e precipitar tudo, mas no calor do chalé, o vento chacoalhando as vidraças das janelas, a chuva torrencial no telhado, com nossa pele salpicada de água do mar, não me importo. Deixo suas mãos vagarem por minha pele gelada, meus dedos se entrelaçarem em sua nuca. Não preferi estar em qualquer outro lugar. Quero apenas ele. Ele. O amor é uma feiticeira insidiosa e selvagem. Ela espreita, suave e gentil e silenciosa, antes de cortar sua garganta. Acordo no assoalho duro perto da lareira. Bo está adormecida ao meu lado.
seu braço sobre o osso do meu quadril, sua respiração suave contra meu cabelo. Meus olhos analisam a sala e eu me lembro de onde estou, seu chalé. O fogo já virou cinzas e todos os troncos estão queimados. Eu saio de debaixo do seu braço, seus dedos se contraindo, e coloco mais lenha na fogueira, enfiando-as entre as brasas. Levo apenas alguns instantes até as chamas se reavivarem. Cruzo as pernas e passo os dedos pelo cabelo. Eu estou com um cheiro de Bo. Sua camiseta ainda abraça minha pele. Sei que não posso abandoná-lo agora. Marguerite vai tentar outra vez, e não vou deixar que o leve. Essa coisa que sinto por ele começa a penetrar em meus ossos, como água nas ranhuras da minha armadura. Quando me congelar, pode me estilhaçar em milhões de pedaços ou me tornar mais forte. Pego um dos livros jogados no chão ao meu lado, folheando suas páginas. Há anotações nas margens, parágrafos destacados, orelhas dobradas. A tinta está gasta e manchada em alguns lugares. Acho que esses livros eram do seu pai. Diz Bo, os olhos estão abertos, mas ele continua deitado no chão me observando. Deve ter ouvido quando me sentei. O que acha que são? Foram comprados em uma livraria na cidade e tem um nome na frente daquele. Abro na folha de rosto, onde um pedaço de papel está preso na dobra. Escrito em tinta preta, lê-se o nome John Talbot. Ou foi uma encomenda especial, ou os livros foram reservados para ele. Um funcionário fez questão de escrever o nome em um bilhete. Seu pai se chamava John Talbot, não? Sim. Sobre o papel, há um recibo dobrado da Chá e Livraria Oliver Street. Está datado de 1º de junho, 3 anos antes, apenas uma semana antes de seu sumiço. Ele devia estar pesquisando as irmãs Swan, argumenta Bo, talvez procurando um modo de impedi-las. Sou assaltada por lembranças da noite em que o vi se encaminhando para a doca no escuro, a noite em que desapareceu. A chuva caía de lado e o vento arrancava as telhas do teto da casa, mas ele não retornaria para consertá-las. Ele vinha reunindo aqueles livros havia tempo em segredo, procurando um meio de acabar com a temporada Swan. Você está bem? Bo se senta, um vinco entre as sobrancelhas. Tudo bem, respondo. Então fecho o livro e o devolvo ao chão. Você já leu a maioria deles? Pergunto. Ele assente, se espreguiçando. E o que descobriu? A maior parte é especulação sobre bruxas e maldições, nada definitivo. Algo sobre acabar com a maldição? Ele desvia o olhar para mim, suspirando. Apenas o óbvio. Que é? Destruir os incitantes. As irmãs. A única maneira de acabar com a maldição seria matá-las, diz ele. Mas então, tanto a irmã Swan quanto a garota incorporada morreriam. Ele assente. Ainda assim, você quer matar Gigi Klein? Pergunto. Eu quero que as assassinas do meu irmão paguem por isso. Se o único jeito for destruir tanto a garota quanto o monstro, então é o que farei. Passo minhas mãos pelo cabelo, desembaraçando os nós com os dedos para trançar as mechas sobre o ombro. Isso significa que agora acredita nas irmãs Swan? Não creio que tenha outra alternativa, responde ele. Uma delas está tentando me matar. Bo comprime os lábios e o seu semblante é dominado por um fio de tensão. Não é fácil descobrir que algo ou alguma coisa o quer morto. Mas o que é ainda pior é saber que a culpa é sua. Marguerite não iria atrás de Bo com tanta ânsia se ele fosse um turista qualquer. É por minha causa que ela está tão intrigada. Marguerite ama um desafio, e Bo é a presa perfeita. Levanto do chão. Otis e Elga estavam dormindo no sofá, aninhados em um dos cantos, mas agora a Olga está acordada, com os ouvidos alertas, a cabeça virada para o chão. Lamento que esteja aqui, digo-me desculpando, esfregando as palmas nos braços. Lamento que tenha sido arrastado para essa situação. Não é culpa sua. A voz de Bo é profunda. Suas sobrancelhas estão arqueadas, suavizando os ângulos do rosto. Vim até aqui por causa do meu irmão. Eu sou o único responsável por minha situação. Se não estivesse nessa ilha comigo, digo a ele, engolindo as lágrimas para não as derramar, então ela não iria querer você. Eu estava errada quando acreditei que mantê-lo aqui o deixaria em segurança. Ela vai encontrá-lo onde quer que esteja. Não. Ele se levanta, mas não me toca. Não corre as mãos por meus braços para me confortar. Não ainda. Ela não está mais em minha mente. Não ouço sua voz nem sinto seus pensamentos. Você quebrou qualquer poder que Marguerite tenha sobre mim. Por ora. Mas ela vai tentar de novo. Vai vir atrás de você aqui na ilha, se for o caso. Ela vai arrastá-lo para a água. Não vai desistir. Se não estou seguro, você não está segura. Não funciona assim, revelo. Ela não quer me afogar. Meu estômago começa a dar voltas. Se você pode vê-las, e elas sabem, então também corre perigo. Penso em Marguerite na baía, esperando por Bo, atraindo-o com a promessa dos seus lábios roçando delicadamente os dele.
Ela é um espectro conjurado do leito do oceano, vingativa e esperta, obstinada em seu ódio por essa cidade. Não vai parar. Não pode me proteger, digo, assim como não posso protegê-lo. Olga pula do sofá e anda entre nós até a porta da frente, esticando as patas traseiras para arranhar a madeira. Ela começa a miar, o que acorda Otis. Posso tentar, diz Bo se aproximando. Eu vejo o oceano em seus olhos e isso me atrai como a areia à maré. Suas mãos me encontram à luz do fogo, resvalando por meus punhos, meus braços. Então suas palmas deslizam até meu maxilar, por meu cabelo, pontas dos dedos em minha pele. Por um instante acredito em Bo. Talvez ele possa me manter em segurança. Talvez essa coisa que esteja acontecendo entre nós seja o bastante para manter todos os terrores à distância. Inspiro e tento acalmar meu coração, mas quando os seus lábios tocam os meus, perco o controle. Meu coração enlouquece. Os dedos de Bo me puxam para mais perto e eu o abraço. Sinto uma necessidade urgente da batida do seu coração e dos seus braços. Meus dedos deslizam sobre a sua camisa, sentindo a firmeza do seu torso, o ar enchendo pulmões. Ele é forte, mais forte que a maioria dos garotos. Talvez possa sobreviver a essa cidade, sobreviver a Marguerite, sobreviver a mim. Cravo os dedos em sua pele, seus ombros, me perdendo em Bo. Ele encara tudo, tudo o que restou. O mundo ruiu ao meu redor, mas isso, pode ser o bastante para parar as arestas do meu coração que um dia foi vivo. O fogo torna o calor entre nós quase insuportável, mas nos envolvemos entre as páginas dos livros e os cobertores espalhados pelo chão. O vento ruge do lado de fora. Seus dedos traçam luas em meus quadris, minhas coxas e meu coração descompassado. Bo deixa uma trilha de beijos por meu pescoço, o lugar onde meus segredos se escondem. Ele beija em minha clavícula, onde a pele é fina e delicada, com padrões de sardas, impressas como um mapa de marinheiro. Ele me beija com tamanha suavidade que os beijos parecem sussurros. Ele me beija e eu escorrego sobre o seu toque, desmoronando. Seus lábios descem sobre a minha camiseta ao longo das curvas do meu corpo, vales e montanhas, promessas suspiradas contra minha pele. Minhas roupas parecem opressivas e pesadas, roupas que pertencem a ele. Então eu as dispo. Minha mente gira, minha respiração engasga e volta ao normal. Minha pele crepita, incendeia. Seu toque parece infinito, insondável, uma onda que toca e invade a areia, mas que não acaba. Ele é gentil e doce e quero que suas mãos, seus lábios, jamais toquem qualquer coisa além de mim. A luz da manhã começa a romper o horizonte enquanto permaneço aqui, no chão, estilhaçada conforme ele sussurra meu nome. Vejo pontos de luz cintilando em minha visão. Bo mantém os lábios sobre os meus, respirando o mesmo ar, minha pele bruxelando com o calor. Suor umedecendo as curvas do meu corpo. Ele beija meu nariz, minha testa, os lóbulos das minhas orelhas. Eu o condenei, eu o mantive aqui, eu o tornei alvo de Marguerite Swan. Ele está cativo na tempestade da temporada. O que pode matá-lo? Bo precisa deixar Sparrow escapar desse lugar maldito. No entanto, preciso que ele fique. Preciso de Bo. Inscreva-se no canal Som dos Livros para não perder a continuação desse audiolivro. Fim da terceira parte do livro A Maldição do Mar, de Shea Earnshaw.